Enfim, o inferno astral que paira sobre o presidente Lula continua hoje a todo vapor. Não bastasse, depois de ter trazido Maduro ao Brasil, ter perdido muito apoio da imprensa, que bateu bastante em Lula, perdeu o apoio de outros presidentes da América do Sul que estão jogando água no fogo de querer alinhar toda a América do Sul. Presidentes como Boric, do Chile, como Lacalle Pou, que é do Uruguai, já não querem mais diálogo com Lula. Também quase perdendo os seus ministérios novos para alojar os companheiros. E ainda, preste atenção, e ainda agora a maior bomba de todas. O general do GSI do Lula, o Gonçalves Dias, aquele das filmagens, falsificou um documento sobre a CPI dos atos do dia 8 de janeiro. A CPI apurou isso, e isso vai dar muita repercussão. E adivinha quem trouxe essa informação? O Globo. A Malu Gaspar trouxe essa informação de que o ex-GSI de Lula, que é o sombra de Lula, o braço direito de Lula, o general Gonçalves Dias, falsificou um relatório de 8 de janeiro que foi enviado à Comissão de Inteligência do Congresso. Você vai ficar assustado com o que eu vou te trazer agora. Um conjunto de documentos da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, sobre o dia 8 de janeiro, que foram entregues ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, e exibidos nessa tarde aos parlamentares da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional, promete incendiar a CPI dos ataques à sede dos três poderes. O material é composto por 2 relatórios da ABIN sobre os episódios, e a comparação entre eles mostra que o Gabinete de Segurança Institucional, GSI de Lula, então comandado pelo general Gonçalves Dias, adulterou, preste atenção na palavra, adulterou o primeiro relatório de inteligência enviado ao Congresso e retirou do documento os registros de que o general foi informado por mensagem enviada para seu celular dos crescentes riscos de tumulto e de invasão de prédios públicos. Se você não entendeu, eu vou te explicar agora. O general do GSI, o sombra de Lula, o general braço direito de Lula, enviou um relatório aos parlamentares. Nesse relatório, os dados de conversas do seu celular, onde ele era informado que os ataques aconteceriam, foram retirados do relatório. E os parlamentares já descobriram. O que eles têm para esconder? Já foi feito o pedido de quebra de sigilo telefônico do Gonçalves Dias, já foi feito o pedido de quebra de sigilo telefônico do próprio Flávio Dino. Enfim, o cerco está se fechando e é sobre isso que eu sempre falei com vocês. É sobre a questão do que se descobriria a partir da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Lira engrossou o caldo, falou que Lula realmente não tem articulação e o Congresso agora está por conta própria. A culpa é do governo. Presta atenção nesse editorial aqui do O Antagonista. Esse aqui vale a pena você fazer uma análise. O Arthur Lira apareceu em uma coletiva de imprensa e disse que se hoje o resultado lá da MP do Lula sobre as articulações do aumento dos ministérios não forem aprovadas, a culpa não deverá ser da Câmara. Ela não vai ser a responsável. A culpa é da própria política do governo, que é incompetente. Presta atenção nas falas do Lira. Os líderes estão consultando as suas bancadas, e isso precisa ficar claro, desse momento, e nós sabemos o que ele representa. Não é? Agora, não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo. Não para por aí não, não para por aí não. O Lula, ele tentou articular ao máximo, da maneira que ele é acostumado a fazer, liberando dinheiro do povo para parlamentares. Então,
Hoje, o Lula tentou, numa articulação em um único dia, a liberação de 1,7 bilhão de reais para conseguir os votos para que os seus ministérios não caiam. E qual foi o resultado? Pois é, atuação política pesada do Congresso contra o Lula. O deputado Ubiratã Sanderson foi à Procuradoria-Geral da República contra Lula por liberação de emendas em troca de votos. O deputado Sanderson acionou a Procuradoria-Geral da República para que investigue Lula pela liberação de 1,7 bilhão em emendas parlamentares do tipo RP2, dias antes de votação que podem definir a MP da Esplanada, assim como está conhecida. A denúncia foi encaminhada ao PGR Augusto Aras. Vamos lá, vamos entender. Lula sofre hoje o baque de que um documento do seu general, do GSI, o seu braço direito, foi falsificado. Sofre hoje o baque do ataque da imprensa por causa do Nicolás Maduro. Sofre hoje o impacto de correr o risco de perder todos os seus ministérios por incompetência na articulação do governo. E hoje sofre uma denúncia na PGR por ter tentado comprar o voto dos deputados para manter os cargos e os ministérios. Pois é, não sei qual é pior, é quem defende isso ou nós que temos que bancar tudo isso. Vamos lá, ainda sobre o antagonista, há mais uma matéria onde Lira novamente tece críticas a Lula. Lira comprou a briga, falou, lavo as minhas mãos. Agora o assunto é entre Lula e o Congresso. Eu já não posso fazer nada. E teceu críticas à imprensa, inclusive falando que teve fake news por parte da imprensa. Não há achaque, há uma insatisfação generalizada dos deputados com a falta de articulação política do governo Lula, diz o presidente da Câmara. Lula só quer ficar viajando, Lula só quer ficar indo para outros países, enquanto o Congresso Nacional até agora não aprovou nada de relevante. Só aprovou o arcabouço fiscal porque até a base do PL entendeu que era importante, era melhor que deixar o bel prazer dos petistas fazerem como queriam. Mas foi uma derrota para o Brasil, não nego. Assista comigo esse trecho do vídeo onde o próprio Lira fala da falta de articulação total do governo. O problema, segundo Lira, é o próprio governo. Assiste comigo e eu volto porque tem muita informação nesse vídeo ainda para vocês. Expectativa de uma reunião entre o senhor e o presidente Lula. Por que essa reunião não ocorreu? Porque a notícia era fake. Presidente, essas coisas estão acontecendo diariamente na política do Brasil, só por especulação desse imediatismo de notícias, de vazamento de gente que não tem responsabilidade com as coisas que têm que ser conduzidas nesse país. O presidente Lula me ligou de manhã, nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem e precisa que a imprensa trate isso com clareza. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo, as matérias do Estado, as matérias de interesse do país. A gente tem dado o nosso máximo e os senhores e as senhoras acompanham o resultado dos painéis aqui na casa. É importante que as pessoas saibam, e eu venho dizendo que a realidade do Congresso Nacional não é a mesma, sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arrobo. Quantas matérias mentirosas foram feitas hoje? Tem um site aqui de Brasília que noticiou que o deputado Arthur pediu o Ministério da Saúde e os Ministérios da União. Isso é uma inverdade. Isso não condiz com o jornalismo correto. Quem está se prestando a fazer isso não ajuda nesse momento. Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro. Conforme falas do próprio Lira, a insatisfação é generalizada contra o governo. Não é contra um ou outro ministro, é contra o governo como um todo. E Lula não vai conseguir ter base. Esse é o primeiro passo
que a gente começa a analisar para o impeachment do Lula. E hoje o dia foi tão complicado que também está rolando a CPI do MST. E adivinha o que aconteceu? Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, sambou em cima dos defensores do MST. Foi uma sessão conturbada onde ele tirou onda com a cara dos deputados que são apoiadores do MST. A sessão acabou ainda com uma discussão e ela teve que ser encerrada. Mas vale a pena você ver um trecho dessa discussão onde ele fala para a deputada Sâmia Bonfim que o assentamento que ela fazia propaganda e tinha ela como deputada, ela como a principal defensora desse assentamento, tá destruído. Presta atenção. Se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda e tinha você como deputada federal vive na miséria. Então, onde é que está onde é que está a sua capacidade? Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? Quer dizer, você se beneficia. Por favor, senhor presidente. Pois é, então hoje um dia é da caça, o outro é do caçador. Falaram que Flávio Dino sambou em cima dos deputados de direita. Hoje foi a resposta do ex-senador e atual governador do estado de Goiás, Caiado, de sambar em cima do pessoal aí da esquerda. Tanto que também outra matéria do antagonista aqui diz o seguinte: bateu o desespero, não tem argumentos. Foi o que ficou constatado sobre a audiência do senador Caiado lá na Câmara em relação aos deputados esquerdistas que levaram um verdadeiro show, um banho de conhecimento sobre a questão do MST e sobre a atuação do governador no estado de Goiás, um dos estados, que é um dos estados mais fomentados pelo agro brasileiro. Eu sou do estado de Goiás, moro aqui em São Paulo, mas sou do estado de Goiás e sei a força do agro lá. Tanto é que essa matéria da Folha de São Paulo, a sessão teve que ser reunida, teve que ser encerrada, porque o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o deputado Paulão bateram boca e a coisa esquentou. Um defendendo o agro, outro defendendo invasores de terra. Dá uma olhada aí e dê a sua opinião. Não existe a imprensa, não. É mentira. Mentira. Você é um mentiroso. Mentiroso, tá bom? Tá certo, tá bom. Você não deve votar no resolve. Mentiroso, tá bom? Deputados, acabou. Não venha dizer aqui, tá certo? Não, certo. Você aqui não tem moral para se dirigir a mim, tá bom? Você não tem moral para vir dizer, não entre no CPF da pessoa, tá bom? Não entre. Vocês viram que o clima esquentou, a chapa ficou feia e teve que ser encerrada a sessão porque não tinha argumentos e no final das contas tudo terminou em briga generalizada. É o nível dos políticos que nós temos, é o nível da articulação que existe. Vamos lá. Agora, falando ainda sobre o fato do Maduro ter vindo ao Brasil, ter atacado jornalistas, o que causou uma quebra do relacionamento da própria imprensa com o governo Lula, o deputado Mário Frias trouxe uma postagem. A Délis Ortiz, que é a repórter que foi agredida pela comitiva tanto do Lula quanto do Nicolás Maduro, o GSI de Lula e a comitiva de Nicolás Maduro, veio, prestou um depoimento e a Délis Ortiz se pronunciou pela primeira vez após a agressão lá na Globo News e ela fez acusações de que tanto Lula quanto Janja se silenciaram sobre o fato. Seria agora a nova postura do governo em relação à imprensa? E o mais interessante aqui é que deputados da direita se solidarizaram com a Délis Ortiz. O Mário Frias escreveu o seguinte: repudiamos todos e qualquer ato de violência, ainda mais em uma mulher. O governo do amor continua caladinho perante a agressão a uma jornalista. Isso
é completamente desumano. A manifestação dela aqui fica para vocês. Vamos aceitar. A imprensa não pode aceitar isso em lugar nenhum no mundo, mas como nos tocou agora, e em mim, soco no peito, nessa parte da cartilagem aqui, que prende a respiração da gente, eu levei um susto, a dor, e esse tipo de soco prende a sua respiração. É de gente que quer fazer isso, não é sem querer que enfia a mão aí. E eu ainda tenho uma prótese por causa de mastectomia. A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Fora a sensação de impotência, de violência que você sente na pele, mas eu tenho ouvido dos colegas, é como se fosse um soco no peito de toda a imprensa. Entende? Agrediu todo mundo, de uma só vez. Pois é. E aí, até então, cadê o pessoal defensor das mulheres? O Daniel José, que é ex-deputado estadual e influenciador, ele colocou o seguinte: se o soco na jornalista tivesse sido durante a gestão Bolsonaro, por um segurança de algum ditador que Bolsonaro recebeu, o caso estaria, com razão, na primeira página de todos os jornais do Brasil e do mundo. Todas as jornalistas e grupos feministas teriam se pronunciado com veemência. Mas como foi com Lula, segue o jogo. Infelizmente, é assim que o jogo funciona. E ele ainda coloca aqui que a verdade é uma só. O plano que os esquerdistas passam para Lula, o pano, né, que os esquerdistas passam para Lula, descredibiliza toda a pauta que eles juram defender. Se uma agressão semelhante tivesse sido na gestão Bolsonaro, a gente sabe muito bem qual seria o resultado. Mas isso aí deu repercussão principalmente na direita, porque a esquerda está silenciada. Cadê os grandes defensores da esquerda que poderiam aparecer aqui agora e dizer que é um absurdo o que fizeram com a jornalista? Cadê, enfim, Fábio Porchat? Cadê Luciano Huck? Cadê os demais da esquerda que poderiam se manifestar? E o próprio Glauco Braido colocou aqui também, ele que é vereador, desaparecidos. Ministros dos Direitos Humanos e a ministra da Mulher de Lula estão caladinhos com a presença de um ditador aqui no Brasil e com a agressão de uma jornalista. O Glauco Braido escreveu o seguinte: Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, e Cida Gonçalves, ministra da Mulher, estão calados, com a presença do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, aqui no Brasil. Não vão se pronunciar sobre a amizade de Lula com um ditador, caloteiro e quanto à agressão dos seguranças de Maduro contra uma jornalista da TV Globo. Isso mostra que o único interesse da esquerda é proteger aliados e não ter ideais. Alguém discorda? Eu duvido muito que haja discordância quanto a isso. O tamanho da hipocrisia é gigantesco. Por fim, mas não menos importante, Nicolás Maduro foi recebido no Brasil não com um sinal de relações, de negociações entre líderes. Foi recebido com afagos de alguém alinhado ao pensamento de Lula. Tanto é que havia planos maiores. E os planos que foram revelados é que haveria uma grande reunião entre Nicolás Maduro, Lula e outros integrantes, inclusive do governo. E não se sabe mais quem estaria nessa reunião. Mas esses planos foram frustrados. A reunião seria onde? Na casa de um dos advogados do Lula, o Cacai. Entretanto, a morte na família de Cacai, da sogra de Cacai, mudou os planos e o venezuelano que teria o jantar na casa do advogado, ontem, no dia de ontem, teve que mudar os seus planos. Então, no final das contas, não foi realizado essa reunião, mas muito chama a atenção dos brasileiros. O que seria discutido nesse tipo de reunião com Lula, as luzes apagadas, com o ditador Nicolás Maduro e integrantes do governo brasileiro, quiçá de alguns outros poderes da República. Vocês sabem muito bem o que poderia acontecer ali. Por fim, mas não menos importante,
uma postagem de Alexandre de Freitas mostra a desonestidade de algumas matérias que circulam na grande mídia. Alexandre de Freitas, deputado, escreveu o seguinte: estava demorando. O placar de jornalistas agredidos fisicamente pelo Estado segue. Lula, 1, com o Nicolás Maduro. Bolsonaro, 0. Sendo que Lula tem 6 meses de regime. Bolsonaro teve 4 anos de governo. Aí vem uma matéria do UOL, não vou bater tambor para maluco sambar, mas olha o que é o nível baixo do título da matéria. Agressão a jornalista em visita de Maduro reedita o pior da era Bolsonaro. Foi na gestão Bolsonaro? É Bolsonaro que está alinhado e traz ditadores e dá honras e glórias a esses ditadores aqui no Brasil? O nível de desonestidade moral que se apresenta hoje na imprensa brasileira é esse para vocês. É isso aí que acontece. Isto não é normal. Vocês sabem muito bem que isso não é normal. E não é normal 6 meses depois do fim de um mandato, a imprensa continuar batendo no ex-presidente. Qual é o medo que o sistema tem? Qual é o desespero do sistema? Isso nunca aconteceu no Brasil. Um ex-presidente sofrer ataques da imprensa durante 4 anos da sua gestão e 6 meses depois da sua gestão, atos e atrocidades e aberrações acontecidas no atual governo, a imprensa tentar jogar nas costas do governo anterior. Uma pessoa mal informada que lê uma matéria como essa vai achar que a responsabilidade disso é do ex-presidente? Isso é uma vergonha, isso não tem, discernimento, isso não tem moral de ser. É simples, é fato. É fato. Então, é um governo que vive de narrativas, afinal foi ele mesmo que falou isso. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso último editorial do dia. Vocês sabem que geralmente o último editorial costuma ser um pouquinho mais longo, a gente faz um grande resumo sobre as matérias que foram esposadas durante o dia. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, coloca no comentário o que a gente pode estar melhorando. Afinal, o canal é feito para você. É para alertar você, do que está acontecendo na política brasileira hoje. Esse jogo não é para amadores. E você faz parte desse jogo, porque quando o buraco afunda, quando o Brasil virar uma Venezuela, é você que vai estar no meio de tudo isso. Aquele pessoal que não deu atenção, que você vê nas filmagens na Venezuela comendo lixo lá, amanhã pode ser você e pode ser eu aqui no Brasil. Então, é por isso que a gente não pode ficar calado, a gente tem que ver o que está acontecendo. A gente tem que estar antenado na política, tem que saber o que cada político está dizendo ou não. E saber o momento certo de agir. O momento certo está chegando. Vocês sabem disso. Então, é hora de abrir os olhos, é hora de ficar ligado em cada vez mais no que está acontecendo na política brasileira. E o seu papel, assim como o meu, é estar aqui me expondo, falando a verdade para vocês. Divulga esse vídeo. Manda para mais pessoas, as pessoas precisam saber o quanto foram enganadas nos últimos 4 anos pela imprensa, o quanto foram manipuladas sobre os argumentos de que o Brasil precisava retomar a democracia para acabar com a democracia e instaurar um regime no Brasil que flerta com ditadores. Está na hora da gente acordar para a realidade. Bom, deixe seu comentário aqui no vídeo, que é muito importante para mim. Grande abraço.